Olá pessoal, boa noite, mais um USGcast e cara, cada podcast desse que a gente faz aqui é uma emoção diferente porque a gente vai criando conteúdo, a gente vai ficando mais desinibido, a gente vai trazendo pessoas muito bacanas para conversar e é um prazer bater esse papo e trazer conteúdos que são relevantes para todo mundo, questões relacionadas à saúde. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu estou aqui com uma colega médica, a doutora Laís Bulsoni, mastologista, ginecologista. É um prazer ter você aqui, tá? Muito obrigado pela presença. Obrigada, Maurício. Valeu. Obrigada, meninos. É isso daí. E a gente está aqui hoje para conversar sobre um assunto específico, especialidade da doutora Laís, que é sobre mama, na verdade sobre prevenção e diagnóstico do câncer de mama, que é o terror das mulheres. Eu percebo muito, Laís, que qualquer coisa relacionada à mama, um carocinho, uma dor, é um estresse absurdo. E é muito engraçado. Eu vou falar que é engraçado porque é um comportamento humano, né? E assim, é curioso, é mais curioso do que engraçado. Que qualquer coisa mínima na mama assusta muito mais do que, por exemplo, um HPV, uma lesão de colo de útero, né? Então, eu sei que você tem uma experiência grande com essa parte clínica também. Mas antes disso, eu queria saber de você como é que foi a sua história. Faz sua apresentação, me conta um pouquinho a sua história até chegar na mastologia e em Rio Branco. E também no Acre, né? Exatamente, Rio Branco, Acre. Primeiro eu queria agradecer muito vocês, tá bom? Pelo convite. Estou recente aqui no Acre, mas a nossa parceria já é muito forte, né? Exato. Muito bom estar associada com pessoas tão boas, assim. Sou encantada com o seu trabalho. Obrigado. E agradeço muito, tá bom? Por toda a ajuda que vocês me dão aqui. Uhum. Eu sempre quis ser mastologista, Maurício. Desde do quinto período de faculdade de medicina, eu falei que quero ser mastologista. Que legal. Sempre gostei dessa área. Fiz ginecologia e obstetrícia com o intuito mesmo de ser mastologista. Uhum. Tanto é que nunca atuei como obstetra. Hoje eu trabalho como ginecologista clínica, mas como obstetra nunca trabalhei. Uhum. Eu fiz ginecologia e obstetrícia na FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, lá em Juiz de Fora. Uhum. Logo em seguida fiz masto no Hospital de Câncer de Barretos. E aí eu conheci o Igor Fecuri, né, que é cirurgião oncológico aqui, a gente se conheceu lá da residência. Ele vinha me falando do Acre, o Acre é bom. Bebi água do Rio Acre, né? Aí agora não sai mais. É bem assim mesmo. Que legal. E já está bem ambientada. Eu sei que você tem um trabalho assim incrível ali no Hospital do Amor, né? Sim. Então, e a sua atividade também no consultório, e trabalha assim num ritmo frenético, né? De cedinho da manhã até de noite. Consegui tirar um tempinho dela para a gente vir aqui bater esse papo. E é assim, né? Muito caso, muita atividade, cirurgias também, né? Foi como a gente sempre conversa, né, Maurício? A minha formação veio do Hospital de Câncer de Barretos, é uma filosofia muito diferente do que a gente está acostumado, né? Principalmente por lidar com câncer. Uhum. Então eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade muito diferente. Eu vim para o Acre com essa proposta mesmo de trabalhar. Sempre quis vir para o norte do país, também porque não sei te explicar, mas eu sempre falei, quero trabalhar no norte. Vim pra cá, tô super realizada, acho até que eu sou acriana e não sabia, porque super me adaptei aqui. E eu vim com essa proposta de tentar fazer a diferença, tentar ajudar as pacientes, essa é a minha motivação aqui. E na mastologia eu sinto que eu consigo muito fazer isso, né, pelas pacientes. E realmente, a mama é o símbolo de feminilidade, então é algo que impacta muito as nossas pacientes, que seja um simples nódulo, uma alteração, uma descarga papilar, sempre é motivo de muita angústia, de muita preocupação. Exato. Então, a mastologia é muito importante, né, nesse aspecto, tanto das doenças benignas quanto das malignas. Que legal. E falando em câncer de mama, a gente vai trilhar mais por essa linha, porque eu quero aproveitar a presença do doutor aqui até para ela, de repente, trazer informações até de tranquilidade, né, com relação a isso, que não é lógico que é uma doença muito séria, é uma doença que a gente vê pessoas próximas, né? A gente eu atendo aqui fazendo a ultrassonografia de mulheres que falam, não, porque
a minha vizinha teve, a minha prima teve, então eu vim fazer, e mais como uma questão de ficar assustada mesmo com o diagnóstico, com essa doença. Então, e uma coisa que eu não sei se porque eu nunca levantei dados estatísticos, não sei se é uma impressão equivocada minha, mas eu tenho visto muito mais mulheres jovens com câncer de mama. Coisa que eu não lembro de ter visto quando eu comecei. E eu queria saber de você, que está ali diariamente, se isso é realmente um dado estatístico real, se existe algum estudo com relação a isso. É óbvio que eu vou te perguntar por quê, se tem um porquê. Me conta em relação a essa questão da faixa etária do câncer de mama. A gente sabe que a cada ano no mundo, a gente tem mais ou menos 500 milhão de casos de câncer de mama diagnosticados. No Brasil, os dados recentes do INCA giram em torno de 60 mil pacientes. A gente sabe que o risco do câncer de mama ele aumenta a partir dos 40 anos, principalmente a partir dos 50, e esse risco aumenta à medida que a idade vai avançando. A gente tem essa relação direta, né? Quanto maior a idade, maior o risco. Tem até um estudo recente que foi feito aqui no Brasil, que ele chama Amazon Trial. Ele fez um dado epidemiológico da nossa população. E eles evidenciaram que até 30% das pacientes, a maioria, são diagnosticadas no estágio clínico 3 ou 4. É avançado. E com relação à faixa etária, houve sim um aumento desse índice de câncer de mama, principalmente nas pacientes mais jovens, em torno de 30 anos, abaixo de 40 anos. Antigamente a gente viu uma taxa de até 2,5%. Houve nesses últimos anos um aumento para 5%, 6%. Então realmente houve um aumento expressivo. Isso está muito associado também aos hábitos de vida que nós levamos. A gente sabe que o câncer de mama, ele tem fatores de risco modificáveis e também não modificáveis. Então, os hábitos de vida que a gente leva acabam impactando diretamente nesse risco. Se a gente pegar uma mulher, o risco de uma mulher ter um câncer até os 80 anos de idade gira em torno de 11% a 13%. Isso na população em geral. Sim. Então, à medida que eu tenho contato com esses fatores de risco, modificáveis, que são os hábitos de vida, esse meu risco vai só aumentando. Então, o estilo de vida que a gente leva atualmente acaba propiciando isso, um aumento dessa incidência do câncer de mama em pacientes mais jovens. Entendi. Não, então é uma coisa que realmente é real, né? Não é só uma impressão individual, né? E dá para traçar, existe alguns hábitos desse que são definidos assim como uma correlação forte com o câncer de mama? Sim. Quando a gente fala dos fatores de risco modificáveis, a gente tem, por exemplo, ingesta de bebida alcoólica, que a gente sabe que é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de câncer de mama, e também a dose dependente e tempo dependente. Quanto mais tempo eu bebo, mais dose eu vou estar ingerindo, maior vai ser o meu risco de câncer de mama. Sim. E a gente percebeu que nos últimos anos teve um aumento do consumo de álcool nas mulheres em torno de 10% a 15%. Isso é muita coisa. Bastante. Dentro dos últimos anos. Então, isso impacta diretamente também na incidência do câncer. A gente começa a prática de exercício físico, praticar exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, numa atividade de 150 minutos, moderada, intensa, é importantíssimo para a redução do risco de câncer de mama. É um fator protetor. Né? Hábitos de vida alimentares também influenciam bastante. Obesidade. A gente sabe que a obesidade na pós-menopausa representa, sim, um fator de risco importante. Enquanto na pré-menopausa tem até estudos conflitantes, né, que falam que é protetor devido ao bloqueio ovariano. Sim. Mas o não controle do peso adequado, principalmente na pós-menopausa, também é um importante fator de risco. Então a gente entende que todos esses hábitos acabam influenciando, né, para a gente poder ter um aumento do risco do câncer de mama. Ah, entendo. E a questão da obesidade também é uma estatística grave, né? Grave. De cada vez mais pessoas. A obesidade acima do peso. é uma doença crônica que gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório crônico ele acaba podendo levar a alguma alteração em DNA. Isso a gente sabe que tem associação com câncer. E, além disso, tem, né, cigarro, sedentarismo, tudo isso leva em consideração também para o desenvolvimento do câncer. Nossa, E com relação à prevenção, né, que eu acho que é o que eu falo para os pacientes, assim, prevenir sai muito mais barato, né? Às vezes você vai pagar um exame, pagar uma consulta, aí dá aquela chorada, mas sai muito mais barato do que ter que comprar um remédio, ter que fazer um procedimento, uma cirurgia, seja o que for. Mas qual seria a melhor prevenção
pro câncer de mama? Sim, nos meus vídeos do Instagram, né, Maurício, a gente sempre termina falando, né, o câncer de mama ele tem prevenção e tem cura. Tem prevenção e cura, verdade. A prevenção realmente é o melhor remédio. Quando a gente fala de prevenção, nós estamos falando de 3 pilares básicos. O primeiro, da prevenção primária, que é mudanças de hábitos de vida. Eu sempre estimular minha paciente a ter hábitos de vida saudáveis, para ela não vir a desenvolver uma patologia. Então é aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Praticar exercício físico, não beber, não fumar, manter o peso, alimentação adequada. Isso é muito importante. Quando eu falo da prevenção secundária, é eu fazer um diagnóstico precoce, antes daquela paciente se tornar sintomática. É aí que entra o rastreamento mamográfico. Então, o objetivo da gente realizar a mamografia de maneira anual é diagnosticar precocemente e com esse diagnóstico precoce eu conseguir modificar a sobrevida dessa paciente, melhorar um prognóstico. Então, a prevenção secundária é isso, realizar o rastreamento mamográfico. Legal. E a terciária, a prevenção terciária é a reabilitação da paciente depois de um tratamento. Então, a gente foca muito isso, né? Numa prevenção primária, para eliminar os riscos que estão ali inerentes no nosso dia a dia, sabendo que nós temos fatores de risco não modificáveis, não posso mudar a idade, sabendo que eu aumento o risco, ser mulher, né, a gente sabe desse risco que eu te falei de 13%, não consigo mudar a minha história familiar, nem tampouco a minha genética, né? Que eu ia te falar, a história familiar é importante também nessa questão. Aliás, várias doenças, mas no câncer de mama é muito a história evidente, familiar, né? Às vezes as pacientes têm muita dúvida com relação a isso, né? Elas chegam pra gente, eu tive um familiar de primeiro grau, vou ter um câncer de mama. A gente sabe que ter um familiar, sim, aumenta o risco, principalmente se for de primeiro grau, que aí entra filho, irmãos e mãe, né? Ou pai. Quanto mais jovem esses parentes de primeiro grau também tiveram câncer de mama, maior é o meu risco. Então, por exemplo, se eu tiver um parente de primeiro grau com câncer de mama, esse risco relativo gira em torno de 1,3. Se eu tiver 2, chega a 2,8, 2,9. 3 já chega quase a 4. Não é muito. Quanto maior o número de parentes, maior o meu risco. Sim. Mas não quer dizer, por exemplo, que eu tenho uma irmã, uma prima que teve câncer de mama, que eu terei o câncer de mama. Às vezes os pacientes também questionam muito isso. E a gente sabe que o câncer de mama ele é dividido em 2 pilares também. A gente tem o câncer de mama hereditário, que são 10% dos cânceres, que as pacientes têm alguma mutação de origem familiar, geralmente autossômica dominante. Então, passa de pais para filhos, né, em 50% dos casos. Então, são as grandes síndromes genéticas, que tem o BRCA1, BRCA2, Li-Fraumeni. Mas a grande maioria dos cânceres de mama são esporádicos. Então, de repente, eu tenho alguma mutação nível genético que determina o surgimento do câncer. Entendo. Então, é bom, importante a gente sempre falar isso para as pacientes também, né? A grande maioria do câncer é esporádico. Mas a história familiar, ela representa, sim, um importante fator de risco. Até para fazer uma triagem e até definir, por exemplo, com que frequência você vai fazer ali seus exames de rotina, né? Já que tem uma história familiar mais presente ali para o câncer de mama. Né? A rotina do mastologista não pode ser muito básica, né? Quando a gente se depara com uma paciente que chega ao consultório dizendo, né, olha, eu tenho uma história familiar, eu já fiz biópsias. A gente tem hoje em dia várias tabelas, tem a tabela de Gale, tem um Lifetime Risk, que a gente é obrigatório colocar essas pacientes nas nossas tabelas. A partir dessa estratificação de risco, eu consigo determinar se a minha paciente, por exemplo, é de baixo risco, moderado risco ou alto risco para câncer de mama. Então, quando a paciente está comigo no consultório, eu tenho que levar em consideração toda uma anamnese dela, de história familiar, pregressa, biópsia, tipo de mama, mamografia, se é densa, se é adiposa. Isso tudo me gera, nessas calculadoras médicas, um índice. E a partir daí eu vou avaliar minha paciente de acordo com aquele índice. Então, por exemplo, se ela tem uma história familiar rica, já fez alguma biópsia, mas ela se apresenta para mim como um baixo risco, eu posso até manejar ela de uma maneira habitual, fazendo a mamografia de maneira regular. Mas, por exemplo, às vezes eu me deparo com pacientes que eu coloco nessa tabela e vem lá um alto risco para câncer de mama. Então, essa paciente, eu tenho que ter um cuidado especial, um olhar diferente para ela. Eu vou ter que fazer a mamografia anual. Além disso, associar a ressonância. A gente tem vários estudos que mostram entre associar mamografia e ressonância, ou mamografia e ultrassom, ou mamografia, ressonância e ultrassom, que a gente só precisa de associar mamografia e ressonância. Mas eu tenho que ter uma conduta individualizada. A cada 6 meses ela faz um exame intercalando mamografia e ressonância para facilitar um diagnóstico precoce. E essas mulheres somem muito, assim? Vai lá, você faz toda essa avaliação, não sei o quê, define, traça
uma estratégia de acompanhamento e de repente essa mulher some? Eu acho que... Porque quem está ouvindo a gente certamente vai ter alguém assim, Sim. sabe? Que desaparece, esquece, negligencia mesmo o risco, sabe? Por mais que tenha consciência, mas é comportamento humano, como eu te falei no início, né? Eu sou muito ligado nisso. Não sei, acontece muito? Acontece muito. Eu acho que é sempre muito importante, né, essa equipe multidisciplinar, né, o mastologista orienta, quem está fazendo ultrassom orienta, eu acho que é essa rede de apoio mesmo do diagnóstico, né, do câncer e também da prevenção. Acho que quando a gente orienta muito bem as nossas pacientes, elas acabam seguindo um padrão de permanecer acompanhando. Até porque a gente sabe que quando a gente faz um diagnóstico precoce, né, na paciente assintomática, que é o que a gente busca, a gente consegue uma taxa de cura de até 90%. Olha que maravilha. É diferente de uma paciente que já chega sintomática, já chega com algum achado, né, palpando, né? Uns nódulos então a gente grandes, percebe né? que a sobrevida muda muito. Claro. Então é sempre importante a gente dizer, né, que o câncer de mama ele tem prevenção. A gente precisa de fazer esse acompanhamento regular, periódico, visando isso, um diagnóstico precoce para poder modificar a sobrevida da paciente. Sim, maravilha. Aqui a gente já falou em relação à história familiar, que eu ia te perguntar especificamente isso, né? Uma outra coisa que eu queria te perguntar, eu quero te perguntar isso daqui, mas eu vou entrar num outro assunto, que como você falou em relação a mamografia, ultrassonografia ou ressonância, que são os exames de imagem ali mais ativos, né? Que nos ajudam muito, né? A pergunta que eu escuto aqui maior é o seguinte, mas doutor, eu estou fazendo ultrassom, preciso fazer mamografia? Ou às vezes a pergunta vem ao contrário, não, eu já fiz mamografia, será que eu preciso fazer ultrassom? Como é que é a sua conduta de rotina com relação a pedir esses exames? Mamografia sempre, ultrassom sempre, ou de vez em quando associa? Me explica um pouco a sua estratégia de investigação. Eu sigo a diretriz da Sociedade Brasileira de Mastologia, então eu indico que as pacientes comecem sempre a mamografia a partir dos 40 anos e que o intervalo seja anual. A gente tem estudos, Maurício, desde 1970, que começaram a tentar mostrar qual seria o melhor exame de rastreamento, né, para o câncer de mama. Então, sempre que a gente faz um estudo, né, para determinar algum tipo de tratamento, a gente começa com o tratamento habitual e tenta inserir um novo tratamento, né, que a gente está tentando pensar. Então, antigamente era o autoexame, o exame clínico das mamas, depois a gente teve a introdução da mamografia, e os primeiros estudos, desde lá 1970, 80, que começaram a juntar dados, eles viram que nas pacientes que realizavam a mamografia, nós conseguimos uma redução da mortalidade em 30%. Então, a partir daí ficou entendido, olha, a mamografia é o nosso exame de rastreamento. Quando a gente avalia essa associação, ultrassom, mamografia, a gente percebe que a mamografia sim que é o exame de rastreamento. Ele que tem o impacto de reduzir a mortalidade. O ultrassom ele é apenas um método complementar. Então, todas as pacientes a partir de 40 anos fazem a mamografia. A depender do achado que vier na mamografia, se eu precisar de complementar, a gente realiza o ultrassom. É diferente também, Maurício, umas pacientes, por exemplo, que chegam abaixo de 30 anos. As pacientes abaixo de 30 anos que são sintomáticas, eu não preciso de fazer a mamografia logo de cara. Eu peço um ultrassom, até porque a mama é densa. Eu vou aumentar a minha chance, né, de falso negativo por conta da densidade mamária, que vai dificultar muito a minha avaliação. A gente pede ultrassom e avalia o achado palpatório da paciente ou uma descarga papilar que seja. Dependendo do achado, se for extremamente suspeito, aí sim, a gente faz a mamografia na perspectiva de ver se tem alguma microcalcificação, alguma outra alteração que só a mamografia percebe. Entendo. As pacientes com 30 anos, dependendo, né, da história familiar, igual a gente falou, se eu classificá-la como um alto risco clínico, aí sim, essas pacientes começam a fazer os exames de mamografia a partir dos 30. Mas habitualmente num grupo de pacientes de risco habitual é sempre a partir dos 40. 40 anos anual, a depender do que vier de achado eu complemento com o meu ultrassom. Sintomática abaixo de 30 anos sempre começo com ultrassom. Porque, só para o pessoal entender um pouquinho, as mulheres mais jovens, elas têm mamas mais densas. Mamas mais densas significam tecido glandular, né, mais agrupado. E isso dificulta muito a análise na mamografia justamente por a gente não conseguir delimitar nódulos e irregularidades. As microcalcificações que a doutora estava falando,
aí não, a gente consegue perceber independente disso, né? Então as mulheres jovens, elas não vão ser tão beneficiadas com a mamografia por conta dessa condição da própria faixa etária. Então o ultrassom, caso você vá fazer uma investigação de imagem, aí é um exame que vai trazer mais resultado, né? Então só esclarecendo isso daí. E uma coisa que às vezes eu escuto essa pergunta, né? Eu faço muito ultrassom, não é rotina, mas eu faço com uma certa frequência ultrassom de mama masculina. Eventualmente até pego umas mamografias, né? Uns pedidos de mamografia para homem. E aí eu queria te perguntar, o homem também tem câncer de mama? Nossa, essa é uma dúvida boa, né, Maurício? Os homens acreditam muitas das vezes que não tem câncer de mama. A gente sabe que é uma patologia muito rara. Se eu fosse pegar todos os tipos de câncer que os homens apresentam, o câncer de mama representa 1%. E de todos os cânceres de mama, também 1% é o câncer de mama masculino. A gente sabe que é numa faixa etária um pouco mais elevada que a feminina, enquanto a maioria dos cânceres de mama eu diagnostico nos 55, 60 anos, de homens geralmente são 72 anos. E a gente não tem exame de rastreamento, né, para os homens. Não tem. Então, geralmente eles apresentam pra gente no consultório já com nódulo, com alguma alteração da papila. Como a gente tem pouco tecido mamário, geralmente eles já se apresentam com alteração de papila, às vezes descarga papilar, aquele nódulo palpável. A mamografia é um aliado pra gente fazer o diagnóstico. Muitos acreditam também isso, né, que não faz a mamografia, mas tem que fazer a mamografia. É o primeiro exame que nós fazemos. Até porque, às vezes também, né, Maurício, os homens chegam no consultório, principalmente mais jovens, e queixam de algum nódulo na mama, queixam que aumentou. Muitas das vezes acham também que não precisam. E a mamografia é o primeiro exame para a gente determinar se tem uma ginecomastia, que também é um diagnóstico diferencial, né, de nódulo palpável. Então, homens também fazem a mamografia e depois devem fazer ultrassom para complementar. Legal. E é um câncer, né, Maurício, que também é bom a gente falar, que geralmente a gente segue estadiamento clínico, prognóstico, como se fosse de mulher, né? A gente tem um número de pacientes reduzido, são pouquíssimos estudos, né, relacionados com homens, devido ao baixo número de pacientes, né? Claro, a gente acaba extrapolando mais pro câncer de mama feminino, mas a gente sabe que geralmente o diagnóstico é mais tardio nos homens por conta disso, pela ausência do exame de rastreamento, que isso acaba impactando um pouco no prognóstico, mas a questão de tratamento, a gente tende a optar por mastectomia por conta da pouca quantidade, né, de tecido mamário. Mas a gente segue mais esses protocolos de trabalho assim como a gente segue no feminino. É isso aí. Então deixa eu só dar uma puxão de orelha aqui na parte masculina, porque o homem é uma raça difícil de procurar prevenção, né? E eu não estou me excluindo não, tá? Estou me colocando junto. Normalmente o homem não tem esse cuidado de prevenção, de manter uma rotina, de ir ao médico, como as mulheres têm, de ir no ginecologista com uma frequência legal, já é uma coisa meio que estabelecida, né? Homem só pensa em rotina quando fala de próstata, né? Ou quando tá ruim, ou quiçá até quando já tiver assim arriado, não aguento mais, aí procura o médico, né? Então, macharada, cuecas que estiverem me ouvindo, é importante manter uma rotina de investigação, mesmo que você esteja bem, vai lá, faz um examezinho, cara, tá com medo da agulha? É isso? Para de brincadeira, né? Então, assim, toda essa avaliação aí de rotina na macharada também é importante, tá? Não fica esperando fazer 40 anos para fazer um exame de próstata, ou 50, né? Porque agora a galera... Então, é antes, tá? É antes e sempre, né? Vamos manter essa rotina aí e como se tivesse um espelho aqui falando para mim também, porque tem esses problemas também. Mas enfim, voltando aqui às mulheres, a questão da reposição hormonal, né? As mulheres que estão ali chegando perto da menopausa, né? Naquela perimenopausa, aquela fase mais turbulenta ali, de fim de ciclos, né? Elas eventualmente ou o próprio médico sugere ou elas mesmas já vêm com a ideia de fazer uma reposição hormonal. Isso tem ou não tem um aumento ou uma maior probabilidade de ter câncer de mama?
quando a gente fala desses trabalhos, né, Maurício, sobre o uso de hormônios, seja anticoncepcional, reposição hormonal, a gente tem dados muito conflitantes na literatura, né? Pois é. Por exemplo, o anticoncepcional tem estudos que mostram que as pacientes a partir de 10 anos de uso, aumenta o risco relativo, é um aumento discreto, porém se aumenta, mas depois que eu suspendo em questão de 5, 10 anos, esse risco já se igualou. Então, para a gente prescrever um anticoncepcional é sempre o risco-benefício. O que eu vou pensar para minha paciente? Olha, tem o risco de uma gravidez indesejada, isso impacta, né, na vida social dela, no futuro. Sim. Então, eu acho que a gente sempre tem que pesar risco-benefício. Claro. Falando da reposição hormonal, as mulheres, quando entram nessa fase, né, climatérica, é muito difícil. Eu, como mulher, me coloco, né, no lugar delas e acho que é uma fase difícil porque altera a questão sexual, altera o desempenho em trabalho, nas relações sociais. É muito difícil enfrentar essas mudanças. De repente, você está na menarca, né, com níveis hormonais altíssimos, de repente, essa oscilação, isso é muito ruim. Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem que dar o máximo que a gente pode de qualidade de vida para as nossas pacientes. Não é fazer uma reposição hormonal sem acompanhar, sem avaliar. Então, a reposição hormonal é um tipo de tratamento que a paciente tem que estar ali, colada na gente. Então, antes de tudo, sempre fazer exames da mama para poder avaliar se está tudo ok, se ela não tem nenhum tipo de lesão. Até porque se ela tiver um histórico de câncer de mama, não posso prescrever uma reposição. Se ela tiver uma doença proliferativa da mama, dependendo do tipo, é melhor que eu não prescreva, né, reposição hormonal. Ok. A gente tem tipos diferentes de reposição hormonal, temos tibolona, temos combinados, só estrogênio. Isso também vai variar muito no risco, né, relativo que induz um câncer de mama, por exemplo, que aumenta uma incidência. A gente tem trabalhos recentes, né, dados publicados recentemente, que é até o WHI, que é um trabalho que avalia isso. Como que eu vou repor hormônio nessas pacientes? Ele comparou estrogênio isolado, estrogênio combinado, né, estrogênio e progesterona. Eles perceberam que o estrogênio isolado em si não aumenta o risco de câncer de mama, até é um fator protetor, mas a gente sabe, né, com uma ressalva que aumenta a densidade mamária, isso pode dificultar de fazer alguma avaliação de um câncer de mama, mas isso não modificou a sobrevida das minhas pacientes. Sim. A reposição hormonal combinada, estrogênio e progesterona, ela aumentou a incidência de câncer de mama, mas não alterou também minha sobrevida. Sempre oncologia, tudo pra gente é sobrevida, né, Maurício? E ele até fala, aumentou a incidência, mas minha sobrevida tá ok, então segue o baile. Tem isso também. Mas a questão da reposição, eu acredito que é isso. A gente tem que pesar o benefício para o paciente, quanto que vai ser de impacto para o paciente. A Sociedade Brasileira de Ginecologia, ela sempre orienta a gente a avaliar nessa janela de oportunidade de reposição, que é em torno de 10 anos da última menstruação. Depois disso, a gente aumenta muito o risco, pensando em risco cardiovascular, de câncer de mama. Entendi. Então, a gente sempre tem que avaliar, em média, fazer essa prescrição em torno de 5 anos, avaliando a paciente de perto, sempre avaliando exames da mama e vendo também o histórico pessoal dela, né? Se tinha biópsia, se tinha lesões, isso é importantíssimo para poder definir uma reposição. História familiar, né? História familiar, aquela questão tudo de isso é importante. Uma probabilidade. Então, eu como mastologista e ginecologista, né, que eu faço o acompanhamento geral, tanto as pacientes minhas de gineco, acompanho mamas, gineco, eu sempre acho muito importante isso. Você tem que conhecer a paciente como um todo, ver o quanto que está impactando naquela reposição na paciente. Legal. E saber prescrever com segurança, né? Legal. Bom, e seguindo nessa linha de reposição hormonal, tá muito frequente o uso de esteroide anabolizante também por mulheres, né? Eu não sei se isso tem aumentado, a minha impressão que sim, mas isso não vem ao caso. Eu queria saber se esse uso de esteroide anabolizante também pode aumentar o risco de câncer de mama, ou não existe estudo para isso, ou não aumenta. Essa também é polêmica, hein? Hoje já tá polêmica. Essa foi essa aí foi para deixar a galera atenta. Opa, o que? Anabolizante? Deixa eu ouvir. Mas tá em alta mesmo. A gente percebe muito isso, né? Hoje em dia, essa moda mesmo de testosterona, chip da beleza também que eles falam, né? O que acontece? Em estudos, né, experimentais, até com primatas, quando eles utilizam testosterona, eles percebem que até tem uma melhora da imunidade. A gente aumenta os linfócitos T, que podem aumentar a apoptose, né, que é eliminar essas células oncológicas, mas isso é a nível laboratorial. A gente sabe que hoje em dia, com essa tecnologia do câncer de mama, a gente tem um estudo que é imunistoquímica, que eu consigo determinar o subtipo molecular do meu câncer de mama. Então, eu consigo saber hoje se ele expressa receptor de estrogênio, de progesterona, HER2.
Então, a cada vez mais a gente consegue avançar nesse diagnóstico do câncer. A gente entende que o câncer de mama ele não é a mesma entidade para cada paciente, ela modifica, né? O paciente tem um câncer de mama, mas depende do tipo histológico, pode ser um ductal, um lobular, um mucinoso, um apócrino, um tubular, pode ser um luminal A, B, luminal B híbrido, triplo negativo, que hoje a gente sabe, muito subtipo, muito diferente de tratamento, e a gente sabe que tem alguns tipos de câncer de mama que expressam o receptor hormonal de androgênio. Então, a gente não sabe o impacto que pode ter essa reposição de testosterona nesse desenvolvimento de um câncer, numa proliferação de uma célula cancerígena. E a gente tem também que dizer, Maurício, tá uma prescrição muito irregular, né? Prescreve de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, e tomam de qualquer jeito. Às vezes tem a prescrição, mas não, tá mais pouquinho. E só um parêntese aqui para salientar que a gente está falando agora de mulheres antes da menopausa, tá? Mulheres, inclusive mulheres jovens que decidem tomar um anabolizante por questões estéticas, né? Mas vai lá, vai em frente. Então a gente não consegue entender o impacto que esse androgênio pode, né, ter de repercussão numa célula cancerígena. A gente ainda não tem trabalhos mostrando isso. A gente tende a não prescrever, né? Como a gente não tem embasamento para isso. Eu, por exemplo, não prescrevo. Então, acho que ainda a gente vai avançar muito nisso ainda, vamos descobrir muito ainda, mas nesse momento não acredito que seja algo muito seguro pra gente prescrever, né, para as pacientes. Porque tem coisas em medicina que não tem jeito, você tem que ver o tempo passar e aí analisar com um estudo baseado no passado, né? Pessoas que fizeram uso, e aí você vai realmente, até você comprovar e definir isso cientificamente, demora. Então, aí cada um que usa o seu corpo como queira, se vai usar e vai, não, vou assumir o risco, porque também não é só isso, né? Existem inúmeras outras questões que a gente não está colocando aqui, mas a gente está tratando de câncer de mama, então eu quis tocar só nessa E tem uma coisa questão também interessante, Maurício, assim, a gente sabe que o hormônio masculino, né, na circulação feminina, ele é convertido em estrogênio por umas enzimas que ficam no nosso tecido adiposo, né, que são as aromatases. Tem algumas situações clínicas, por exemplo, que eu posso ter uma hiperexpressão da aromatase. Isso é muito comum em pacientes obesas, né, que tem aquele processo inflamatório crônico. Eu aumento a atividade da minha aromatase porque eu tenho muito mais tecido adiposo ali. Então, às vezes, isso é uma coisa também que me preocupa, que eu fico pensando, o paciente está lá usando a testosterona, e aumenta essa conversão de estrogênio, né? Eu tenho mais estrogênio circulante. A longo prazo, uma paciente que tem alguma lesão proliferativa, eu acho que isso tende a ter um impacto, né, negativo nas pacientes. Então, atualmente, nós não temos trabalho que mostre a segurança. E eu, particularmente, não gosto de prescrever nada que eu não tenho embasamento, que eu não tenho certeza que vai causar bem para minha paciente, não vai causar malefício. Então, eu, particularmente, não prescrevo. Acho que tem outras medidas. É o que eu estava pensando agora. Tem outras vias, né? Outras vias. Talvez... porque o pessoal pensa muito no resultado imediato, né? Numa solução agora. E tem coisas que não dá para dar solução agora, né? Tem coisas que você precisa de E pensar paciência. na testosterona por questão muscular. A gente tem outras formas, né? Da paciente melhorar a performance muscular, né? Se eu pensar numa questão sexual, de aumentar a libido, eu tenho muitas outras ferramentas que eu consigo ajudar a minha paciente a melhorar a questão de libido. Então, às vezes, pensar em questão de fogacho também, de pós-menopausa, eu tenho muitas opções. Então, eu acho que a gente tem um terreno muito mais sólido com outras prescrições, com outras condutas, que acho que as pacientes podiam tentar antes, né, de começar. Não submeter ao risco, né? Ou às incertezas, né? Muito bom. E com relação ao câncer já instituído, já diagnosticado, a cirurgia é de fato sempre a melhor solução, tirar aquilo dali. Estou perguntando isso para que você complemente em que momento a gente vai utilizar rádio, químio, enfim, como é que é essa abordagem? Sim. Quando a gente fala do tratamento do câncer de mama, eu tenho tanto um tratamento sistêmico, que aí entra quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia. Tem um tratamento local, que é cirurgia e radioterapia. Então, o pilar do tratamento do câncer de mama
é esse. Quando eu faço um diagnóstico, né, depois de fazer uma core biópsia, eu vou ter que traçar o tratamento da minha paciente de acordo com o estadiamento clínico. Então, a gente vai avaliar, por exemplo, o tamanho do tumor, como que está o status axilar dessa paciente, presença ou ausência de metástase. Eu definindo, né, qual o estadiamento clínico que minha paciente está, é assim que eu vou determinar o meu tratamento. Como a gente conversou antes, né? Às vezes as pacientes têm muita dúvida e falam, eu tenho câncer de mama, uma conhecida tem, mas ela começou por quimio ou por cirurgia, por que é isso? Porque hoje em dia o tratamento do câncer de mama é individualizado, não existe mais receita de bolo. Antigamente era, né? Sim. E eu falo muito com as minhas pacientes isso quando eu tenho que dar um diagnóstico, porque antes o câncer de mama era uma sentença, né? Sim. A gente não tinha muito o que fazer, não tinha muito tratamento, não tinha muita pesquisa, era aquilo ali e pronto, acabou. E como você falou dos subtipos, né? Então eles se comportam de forma diferente. Né? Cada um tem um tipo de tratamento diferente, cada um reage de um jeito, tem mais benefício em prognóstico, em sobrevida. Então a gente individualiza muito o tratamento de uma paciente. As pacientes, quando estão no estágio clínico um pouco mais avançado, eu tenho um benefício de começar por quimioterapia. Dependendo também de um subtipo, por exemplo, triplo negativo, HER2, mesmo que o estágio clínico inicial, eu também posso optar por começar por uma quimioterapia antes da cirurgia, né? O que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Às vezes, para poder entender a resposta daquele tumor, né? Porque quando eu opero o paciente, eu tirei a peça, eu não consigo entender como ela vai responder uma quimioterapia após a cirurgia. Sim, entendi. Mas realizando a quimio antes, eu posso entender, olha, aquele tumor respondeu tão bem, desapareceu. Então, ele tem um bom prognóstico, essa paciente vai evoluir bem depois no segmento oncológico. A quimioterapia neoadjuvante, ela tem essa potencialidade, né? Melhorar a sobrevida, reduzir o tamanho. Às vezes, eu posso poupar a minha paciente de fazer uma cirurgia axilar. Então, a gente depende disso, né? De iniciar a quimioterapia neoadjuvante ou começar por uma cirurgia. Mas todas as pacientes fazem cirurgia, todas precisam de fazer. Quimioterapia não são todas, nem também a radioterapia. Isso vai variar muito. Hormonioterapia vai depender se elas expressam receptores hormonais, né? Naquele exame que eu falei, imunistoquímica. Sim. E a radioterapia, ela é sempre indicada em pacientes, por exemplo, que vão fazer uma cirurgia conservadora, me ajuda a fazer um controle local. E também em câncer de mama um pouco mais avançado. Eu também tenho essa potencialidade de melhorar o meu controle local. Então, o tratamento é muito individualizado. Cada paciente a gente determina, dependendo do tipo, subtipo molecular, dependendo do estadiamento clínico, depende do status axilar, isso tudo a gente tem que levar muito em consideração. Entendi. Então, não dá para dizer uma linha... Não. Hoje em dia a gente não consegue. Receita de bolo, não existe, né? Ah, que legal. Então, finalizando aqui, né, o nosso bate-papo, tem alguma coisa que passou na tua cabeça que você queira dizer? A frase de sempre, né, Maurício? O câncer de mama, ele tem prevenção e ele também tem cura. Olha só, essa era a última coisa Esse que é o eu bordão, ia falar, né? mas é o bordão da Laís, então que bom que ela falou. E partindo sempre, eu coloquei isso aqui porque é uma coisa que me chama muita atenção e não é só da parte dos pacientes, não. Às vezes eu vejo muitos doutores também esquecendo que em medicina não é uma ciência exata, né? Você não tem uma receita, como é o câncer de mama, não tem uma receita de bolo e medicina, às vezes, você dá o mesmo remédio para a mesma doença, para duas pessoas da mesma idade, mesmo sexo e tal, e um fica bom e o outro não fica. Então, assim, é muito bom senso que existe, que é necessário na medicina, né? Eu vejo que a Laís tem muito bom senso, a gente tem pouco tempo assim de parceria, né, de eu fazer uns exames para ela e ter esse feedback, né, mas isso eu já percebo com muita facilidade, essa qualidade sua, essa questão Obrigada. de bom senso e tal. E o conhecimento, que agora eu estou conhecendo ainda mais essa profundidade aí que você fala com propriedade sobre o assunto. Então é isso, Laís. Chegamos aí ao final, galera. Foi bom demais aqui esse papo. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Que legal. E de repente a gente vem aí de novo com outro assunto. A gente pode falar de ovário, de útero, de sei lá, qualquer coisa relacionada à especialidade ou outra coisa qualquer. Com a gente certeza. pode conversar isso, um monte de coisa bacana. A gente tem muito assunto para falar, né? Nossa, muita tem coisa. Um monte. Não vai faltar oportunidade, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço muito vocês, tá bom? Valeu. Foi muito bom estar aqui. Fico Gostei muito feliz com essa também. parceria, Valeu. tá bom? Agradeço por tudo. Valeu, gente.
Muito obrigado aí pela presença, pela atenção de vocês também. Um grande abraço e até o próximo SGCast.